Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Vet Talk aqui na programação da VetSign na PetVet 2022. Um formato super diferenciado, um formato exclusivo que a VetSign oferece nesse, que é o maior evento do setor de medicina veterinária da América Latina. E no programa de agora nós vamos conversar sobre Analife, ecossistema de transformação. Já está conosco, você vê aqui no telão, Ana Carolina de Luca fala conosco ao vivo lá de Curitiba. A Ana, que é médica veterinária, já atuou em hospitais veterinários, hospitais humanos e hoje é conhecidíssima, reconhecida no coaching brasileiro. Ana, bem-vinda! Olá, muito obrigada. João, você é maravilhoso. Vou aproveitar para te dar um feedback aqui, viu? É muito gostoso aqui ser entrevistada por você. Você tem uma energia incrível e eu estou super à vontade para a gente fazer essa segunda parte aqui com muito carinho para quem está nos assistindo. Gratidão, Ana. Eu que fico muito feliz, já quero convidar o pessoal que não esteve conosco no nosso primeiro bate-papo a conferir esse bate-papo que já está no nosso YouTube. Ana, eu já vou direto ao assunto aqui com você. Muito se fala sobre coaching no país, tem muita gente que se diz especialista em coaching. Eu queria entender um pouco mais de você. O que é considerado um coach de credibilidade? Qual é o caminho que deve ser feito para chegar até um espaço tão especial quanto você alcançou no coaching brasileiro? Legal, muito obrigada. Bom, coaching, eu lembro que quando eu comecei a falar sobre coaching na veterinária, muitos dos veterinários, como já me conheciam, porque eu trabalhei 10 anos em multinacional do segmento farmacêutico, eles falavam: Ana, eu não sei o que é coaching, mas vindo de você, eu confio. Pode fazer isso com a minha equipe, comigo, com o hospital. Enfim, então as pessoas ainda não sabiam, ainda é muito novo, ainda se discute um pouco sobre o que é o coaching, o que eu posso esperar como resultado dessa metodologia. Então, é legal a gente abrir esse espaço para trazer esse esclarecimento, certo? O coaching, gente, tradicional, ele vai pegar a pessoa ou a empresa e vai olhar qual é o estado atual que essa pessoa está vivendo nesse momento em determinadas áreas. Na área profissional ou na área pessoal, o que está bom e o que precisa ser melhorado. E depois, uma segunda parte seria entender aonde essa pessoa quer chegar. Clareza de futuro, de objetivos, saber exatamente aonde quer estar, com quem, quando, como, e a empresa também. O que você espera para a tua empresa em termos de crescimento? As pessoas usam palavras do tipo quero sucesso, quero crescer, mas o cérebro não compreende neurologicamente essas palavras que a gente diz que são grávidas. Você precisa parir essa palavra. Sucesso é o que para você? Ser feliz é o que para você? A sua empresa crescer em número, em fluxo de caixa, em estrutura física, em número de colaboradores. Então, tem que trazer clareza para esse cliente sobre o que exatamente ele quer conquistar. E aí, a gente vai fazer juntos um planejamento estratégico, eliminando os impedimentos, aquilo que faz com que o cliente ainda não tenha conseguido chegar naquele resultado e fortalecendo e reconhecendo seus potenciais e suas habilidades. E aí sim, juntos, o coach e o cliente vão traçar esse planejamento estratégico para chegar no objetivo. Isso é o coaching tradicional. Já a metodologia do coaching integral sistêmico, que é a metodologia que eu utilizo, ele tem um algo a mais, porque ele não trabalha somente na forma racional, ele não trabalha só cognição, ele entra no emocional, porque as crenças, que são as verdades do cliente sobre ele mesmo, sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, elas muitas vezes estão impedindo ele de conseguir fazer aquilo que racionalmente ele sabe que precisa ser feito, mas emocionalmente ele não consegue se colocar em ação, não consegue trazer a ação correta. Então, essa metodologia, ela vai trabalhar integralmente a razão e a emoção. E ele é sistêmico porque atua em todas as áreas da vida. Atua na área profissional, mas sem perder qualidade de vida. Ô, Ana, ouvindo você fornecer todas essas explicações, o nosso internauta de repente pode estar pensando, olha, eu já trato isso na terapia. Qual é a diferença entre o que o coaching oferece e uma consulta terapêutica, por exemplo? Olha, principal diferença, eu diria que a terapia ela vai trabalhar também
coisas do passado do cliente. Enquanto que o coach, ele se preocupa muito com hoje e o futuro, estado atual, presente e futuro. Então, basicamente, essa seria uma das diferenças, entre outras. O coaching não é uma terapia, tá? Ele é uma metodologia para trazer um planejamento estratégico para atividades. Então, quem que está elegível para um programa de coaching? Pessoas que já têm performance e querem buscar melhorar, querem mais performance, querem excelência. Então, elas estão bem emocionalmente. E alguma coisa diferente disso vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo ou talvez até de um psiquiatra. Eu achei perfeito esse esclarecimento, Ana, porque às vezes a pessoa quer conseguir mais, né? Quer partir daquele sucesso para algo mais e não sabe como ou por quais caminhos seguir. E o coach pode significar ali um caminho muito claro, oferecer clareza para ela, né? Sim, nós temos ferramentas que são validadas, né, que são todas as ferramentas que eu utilizo da Febracis, e elas servem justamente para ajudar esse cliente a entender o que precisa ser feito. E o coach também, ele não dá conselhos, João. Ele não fala o que o cliente tem que fazer. Ele traz as perguntas certas. E é muito interessante, porque a gente fala, a pergunta de $1 milhão vai fazer aquela reflexão e ele vai trazer uma resposta que talvez ele nunca tivesse parado para pensar. E ele vem com aquela consciência e é como se acendesse uma luz ali e ele consegue entender o que precisa ser feito, ou ele começa a ter consciência de por que não estava dando certo, o que é preciso ser mudado, modificado, porque as maiores certezas que a gente acha que elas estão nos levando para o lugar certo, mas muitas vezes essas certezas, essas verdades, é que estão nos afastando. E aí, quando o cliente entende que essas verdades, essas crenças limitantes estão atrapalhando ele, é possível reprogramar essa crença, reprogramar a mentalidade. O que é reprogramar a mentalidade? É reprogramar a comunicação, os pensamentos e os sentimentos. Então, é possível se questionar para entender se aquilo que você fala, eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, meu tataravô fazia assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu continuo fazendo assim. Talvez isso é que tenha que ser mudado. Eu achei muito interessante você abordar essa questão das perguntas que são feitas, porque, obviamente, você oferece ferramentas, né? A técnica oferece ferramentas, mas é necessária a dedicação daquela pessoa que passa ali pelo coach, né, Ana? Perfeito, eu sempre falo, eu não é um pó mágico. Apesar de que às vezes parece que é um pó mágico, porque a pessoa começa de um jeito o processo e ela sai completamente transformada. Mas não é o pó mágico. E uma pergunta que eu faço na sessão estratégica, a sessão estratégica é uma sessão para entender se essa pessoa está elegível para o processo e também para deixar claro o que é o coach e ver se é isso que ela está buscando. E aí eu sempre faço uma pergunta, João, que é assim, de 0 a 100%, o quanto você está comprometido para entrar num processo de coaching? Porque se a pessoa não tiver comprometimento, o processo não vai funcionar. Isso é uma pergunta, olha, gente, é hora da verdade, olhar para dentro e, com certeza, reconhecer o seu momento. E, Ana, esse momento pode ter a ver com uma questão individual ou também corporativa, institucional? O coach, ele abrange também equipes? Sim, com certeza. Normalmente, quando é feito para equipes, quem paga o processo é a empresa, e a gente chama de coaching empresarial. Muitas vezes, a empresa quer que o colaborador performe, mas pode acontecer daquele colaborador não estar querendo performar mais, ele estar numa zona de conforto, e quando ele é exigido, e quando ele passa por esse processo, pode até acontecer de, ao final do processo, essa pessoa entender que ela não quer mais ficar na empresa. O que eu acho muito bom, porque se o dono da empresa, ele está num momento de mais performance, de mais produtividade, de melhora do clima organizacional, onde ele não vai mais tolerar colaboradores que buscam culpados, colaboradores que estão sempre reclamando, que não buscam solução, mas só reclamação, colaboradores que colocam a culpa no mundo, no cliente, na equipe. Então, se ele não faz parte mais, ele vai ou pedir para sair, ou o próprio dono da empresa, durante o processo, vai perceber que aquela pessoa não combina mais com os valores atuais da empresa.
Muito bom. Quero interagir aqui com quem nos assiste nesse momento. Olha aqui, Letícia Pereira, a Ana é a coach, minha coach. Tá batendo no peito aqui a Letícia. Larissa Mellen, já quero fazer coach. Que demais, Larissa. Fica de olho, a gente vai continuar conversando aqui. Inclusive, vai sugerir para você como é que se começa esse processo. José Carlos está fazendo um carinho em mim, olha. João é um super entrevistador. Um abraço, José Carlos. Franciele Luz, com o processo de coaching com a Ana, eu consegui tirar o melhor de mim. Ela me ensinou a ter consciência e me ensinou a conquistar os meus objetivos. Ana, vou pegar aqui o gancho da Franciele. Como é que é a rotina, então, num processo de coaching? São encontros semanais? Pode ter um espaçamento maior? Como é que é feito? Legal. Bom, o processo, eu digo que 10 sessões é a quantidade mínima para a gente poder estar juntos, mas isso também é uma diferença da terapia, porque o coaching ele tem começo, meio e fim. Pelo menos durante aquele processo. A pessoa, não é que ela não vai mais entrar naquela vibe de buscar desenvolver as competências, mas comigo ela vai ficar umas 10 sessões. E depois eu vou indicar algumas imersões de inteligência emocional, alguns cursos pontuais da Febracis, dependendo de cada caso. Às vezes a pessoa precisa fazer um curso de oradores e palestrantes, se é que ela precisa falar em público, dar palestras, professores, ou eu vou indicar um curso de business para ela entender um pouquinho mais sobre um aplicativo gerencial, desde a hora de contratação do seu colaborador até a hora da demissão, né? Então isso passa por feedback, por coaching interno, por várias coisas de treinamento que a pessoa precisa aprender. Então, ela vai ficar comigo, normalmente 2 meses e meio, 3 meses, junto comigo. Num primeiro processo, ela pode fazer, por exemplo, começar com um processo business e quando terminar, ela pode querer fazer um processo life, porque existem essas duas modalidades. O life é onde a gente vai falar de todas as 11 áreas da vida e o business, ele é mais focado para a parte de carreira ou da empresa. Então, 10 sessões com intervalo semanal e cada sessão que a gente faz dura 1h30, tá? E isso pode perfeitamente ser feita pelo Zoom. Então, eu tenho hoje clientes em todo o Brasil. A Letícia, que falou ali com a gente, ela não é de Curitiba. Então, ela faz as sessões dela comigo online e tem o mesmo resultado e a mesma qualidade de quem faz essas sessões presencialmente aqui em Curitiba. Então, dessa maneira, eu consigo atender pessoas do Brasil todo. Ana, até marquei aqui, fiquei muito impressionado. 11 áreas da vida. A gente não faz ideia. Por exemplo, Ana, que áreas que a gente às vezes não olha e que são muito vitais, muito importantes? A própria emocional, né? O pilar emocional é um pilar que fica muito descuidado, que é entender quais são as emoções que prevalecem em você no teu dia a dia. E você pode até fazer um diário emocional, porque precisa ter consciência das emoções. A autoconsciência emocional é entender qual é a emoção que eu sinto e qual é diante dessa emoção, como que eu reajo quando eu estou sentindo isso. Como que eu reajo nas minhas ações, como que eu reajo nas minhas decisões. Então, o pilar emocional é saber o entusiasmo que eu tenho ao acordar, se eu estou entusiasmado, feliz e alegre para os desafios daquele dia, ou se eu estou mais triste, eu estou mais desanimado, estou mais depressivo, ou se eu estou muito ansioso. Então, é muito legal o pilar emocional e ele fica bastante esquecido. Um outro pilar que fica muito esquecido é o servir ao próximo. É entender as necessidades do outro, João. E a gente tem que entender que existe um equilíbrio entre crescer e contribuir. Então, o crescer é o quanto eu aprendo, o quanto eu me dedico, o quanto eu faço as coisas para mim. Mas o contribuir é quanto eu devolvo isso para a sociedade, para o outro, pode ser para os meus familiares, pode ser para amigos, mas principalmente o pilar servir é para aquelas pessoas que não vão poder te devolver nada em troca. É como você contribui por uma comunidade melhor, é por que o mundo é um lugar melhor porque você existe. O que você faz nesse pilar servir ao próximo? Que valioso isso, Ana. Eu sou uma pessoa muito sensível a essa questão de olhar para o próximo, mas não sabia que o processo de coaching colocava a luz nessa área que é tão relevante, né? Para si próprio e para a nossa sociedade. Agora,
Eu passei, Ana, lá pelo seu YouTube e vi diversos relatos de clientes seus, de pessoas relatando transformações efetivas de sucesso nas vidas delas. Eu sei que alguns casos são sigilosos que você não pode contar pra gente, mas na medida do possível, sem citar nome, instituição, local, cidade, tem algum caso que você possa compartilhar conosco de pessoas que alcançaram esse sucesso, atingiram as metas delas, superaram metas por meio do coaching? Olha, eu gosto de trazer um caso, eu posso citar o nome, sim. É um casal aqui de Curitiba, a doutora Suiane e o César. Ela é veterinária, se formou comigo e foi a minha primeira cliente de coaching. A gente fez o processo em 2018, depois eu indiquei as imersões, eles fizeram o método CIS, o César fez o Business High Performance, que é um curso de negócios da Febracis, e eles voaram. Quem quiser entrar no meu site, que é o www.analife.com.br, vai ver lá a foto da clínica deles antes e depois do coaching. Ali, claro, você vai conseguir ver a fachada, mas você olhando aquela foto, você já imagina quantas mudanças foram feitas e o crescimento exponencial que eles tiveram nos negócios. Eu já tomei nota aqui, eu vou ser o primeiro a visitar assim que o programa terminar. Ô, Ana, o que eu queria entender especificamente é como é que você faz a personalização dos seus atendimentos. Porque eu acredito que cada caso é um caso, né? Pelo que você está contando aqui, a sua leitura precisa ser bem fiel de acordo com a necessidade da pessoa. Como é que você identifica isso? Como é que isso é apurado? Exatamente, é legal falar isso, é legal falar da caixa de ferramentas, né? Tem uma historinha que é assim, uma empresa lá de tecnologia, de produção, parou de funcionar tudo, todas as máquinas pararam e eles começaram a chamar as pessoas, ei, você pode vir aqui arrumar os técnicos e tal, e de repente veio um técnico todo preparado, chegou no horário, e um outro demorou muito para chegar. Chegou sem nada, e o que chegou no horário, vestido com o uniforme da empresa, ele tinha um cinto, tipo o cinturão do Batman, com todas as ferramentas possíveis e imaginárias, e ainda tinha uma caixa, que ele abriu com um monte de ferramentas. E ele olhou, pegou uma ferramenta e tum, deu uma volta, meia volta num parafusinho e tudo voltou a funcionar. E aí perguntaram, quanto custou o serviço? E ele falou, $500 mil. $500 mil para pegar uma ferramenta e dar meia volta num parafuso? Não, isso não custou nada. O preço que eu estou cobrando, o valor do meu serviço é por saber qual era a ferramenta que eu tinha que pegar para dar essa meia volta nesse parafuso e fazer tudo voltar a funcionar. Então, nós coaches formados pela Febracis, nós temos esse cinturão do Batman e nós temos essa caixa cheia de ferramentas. Eu posso, inclusive, pegar aqui para você ver algumas pastas de ferramentas. Olha aqui. Maravilhoso, muito bom. Tem muitas pastas com ferramentas, e aí vai da horas de voo, né, que esse coach tem. Então, quantas horas de atendimento? Eu hoje já bati 1.000 horas de atendimento individual, e isso, além do estudo técnico, essa experiência de atendimento, ela traz esse feeling. E na fala do cliente, porque tudo comunica, não é nem só a fala, a roupa, a postura, a fala dele, e eu já sei qual é a ferramenta mais assertiva para aquele caso. E é isso que eu preciso ser muito cirúrgica, porque eu vou ter 10 encontros, e eu tenho que usar as 10 ferramentas que vão fazer sentido para ele, e que vai eliminar aqueles impedimentos para fazer ele chegar lá, que é diferente das ferramentas que eu vou usar num outro processo com uma outra pessoa. Ô, Ana, é tão impressionante ouvir você falando desse assunto, a gente percebe a sua paixão e não é à toa que é uma das profissionais mais renomadas do nosso país nessa área do coach. E você citou por algumas vezes a Febracis. A Febracis que é a maior, a mais renomada, a mais completa instituição de formação de coaches do Brasil. Como é que é o seu contato com o Febracis? O fato de um coach se formar, ele continua se aperfeiçoando? Como é que é essa caminhada? Sim, existe a formação, né? Isso talvez seja uma coisa que gerou muita fala do coach, porque às vezes a pessoa ela faz um curso de formação e para por aí. E a gente pode comparar com um veterinário que faz uma faculdade e para por aí. Entendeu? Então, qual é a qualidade desse profissional que faz uma faculdade e para? E qual é a qualidade de um profissional que faz uma faculdade de veterinária, ele faz estágio, ele faz uma residência, ele faz uma especialização, entende? E o coach é a mesma coisa que qualquer outra profissão. Então, eu fiz a formação, mas para mim não era o suficiente, porque, como você disse, eu queria ser a melhor naquilo, então eu fui buscar mais. E aí eu fiz a grade inteira de cursos da Febracis.
Isso aí dá perto de 1.000 horas de treinamentos presenciais. E ainda assim, eu continuo fazendo até hoje os treinamentos, reciclando, e sempre tem coisas novas. E olha que legal, no mesmo ambiente que vocês estão aí, no Expo São Paulo, vai começar amanhã o Método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional da FebraCIS. E eles estão aguardando 10.000 pessoas aí em São Paulo para fazer esse treinamento. Eu vou fazer aqui de Curitiba porque eu tive um problema para ir, eu vou fazer na FebraCIS aqui de Curitiba, porque eles fazem transmissão online nas unidades onde tem FebraCIS. E aqui em Curitiba nós temos a FebraCIS. Então, eu vou estar ali fazendo pela 6ª vez o Método CIS, que são 60 horas de imersão em inteligência. Perfeito. Ana, inclusive você foi selecionada para fazer parte de um hall seleto da FebraCIS, né? FebraCIS Select, e eu quero que você explique o que é que isso significa, quem são essas pessoas tão seletas que fazem parte desse grupo e o que é que muda em Ana Life a partir desse momento por meio desse reconhecimento. Legal. Bom, FebraCIS Select é um modelo de franquia que o Paulo está disponibilizando para quem é formado, que tem um processo seletivo, né? Mas, primeira coisa, você tem que ser formado pela FebraCIS, é um ponto de partida. E depois tem todo um processo seletivo para ver quem vai entrar nesse grupo. Ele diz que nós somos os generais que vamos, junto com ele transforma o mundo. Essa é a nossa missão. Através da metodologia do coaching acadêmico, transformar vidas e negócios. Então, agora eu faço parte, eu deixo de ser uma aluna da FebraCIS e passo a ser a FebraCIS. Então, o que muda? Fica mais profissional. Eu sou nada e capacitada pela melhor equipe que o Paulo tem, o coach individual dele, né, que a gente chama de advisors, que são os nossos conselheiros, eles treinam a gente diariamente, e inclusive o próprio Paulo faz encontro a cada 10 dias. A gente tem ferramentas de marketing, comercial, de coaching, para a gente ficar cada vez melhor. Então, é um grupo de excelência em atendimento para as empresas. Aliás, uma das decisões, né, de me tornar também FebraCIS Select é poder abrir o leque de atendimento e, a partir de agora, não só para a medicina veterinária, mas para qualquer empresa que queira atingir os seus resultados. Então, Ana Life e FebraCIS Select se abre para um mercado agora de outras profissões, porque já havia essa demanda. Então, hoje eu abro agora o meu leque. Que valioso, Ana. Muito bom, parabéns. Muito feliz em tê-la aqui nesse conteúdo tão importante, com o ineditismo que é o seu trabalho, com o seu protagonismo. Muito bom. Eu quero trazer aqui um reconhecimento a você. Diz aqui a Letícia Pereira: João, a Ana tem uma sensibilidade fora do normal. Aliada às ferramentas, é algo fora do comum. É como tirar a flecha no alvo, é certeiro, digo por experiência própria. É um resultado da sua compreensão, do seu estúdio, dessa cliente em específico, Ana, da personalização? Sim, quando as pessoas perguntam qual que é o aspecto mais gratificante do meu trabalho, é entender quais são os ganhos que o meu cliente tem. E a cada sessão a gente sempre começa falando dos ganhos, até porque, João, é preciso tirar aquele olhar do problema, tirar o foco da falta e começar a perceber o que a gente já fez de bom, o que fez a gente chegar já até onde a gente está. Então, eu trago muito esse olhar para os ganhos. Anote os seus ganhos semanais. Vamos começar a olhar o que a gente está fazendo de bom, reconhecer e celebrar isso. E aí os clientes começam a me contar os ganhos. E essa é a parte mais gostosa. E também ser mimada por eles. A Lê, ela está indo para o Método CIS, por conta do processo individual que ela está fazendo comigo. Então, ela vai estar aí em São Paulo, acho que ela já até já chegou aí, e vai participar dessa imersão. Então, eu trago para o meu ecossistema, eu gero as minhas conexões para os meus clientes, eu abro portas para eles conhecerem outros veterinários, entende? Que vai ser importante no crescimento. Eles vêm para cá, eles visitam as clínicas aqui junto comigo, então eles fazem parte do meu ecossistema. E ela mandou um presente lindo para mim. Ela mandou uma carta e um presente muito especial para mim. Então, eu adoro também receber esse mimo e esse carinho deles. A cada cliente que eu atendo, é uma amizade que se cria. Não tem como não gerar um vínculo e a pessoa entrar dentro do meu coração. É muito gostoso.
Muito bom esse vínculo que você cita agora, Ana, porque me dá uma dúvida aqui. Chega lá o João, super inseguro, identificou que precisa de coach, vai lá com Ana Life, agora como Ana Febraci Select, e o João começa a ter uma evolução na carreira dele, os ganhos são super bacanas, o João tem sucesso, e o João, de repente, pode ficar atrelado à Ana, ou a Ana vai trabalhar inclusive a autonomia do João para que o João siga sem nenhum tipo de dependência? Segue sem nenhum tipo de dependência. A amizade até pode ficar. Por exemplo, eu fiz meu processo de coaching com o Sidney, e até hoje eu brinco com ele algumas coisas, eu falo, ei, Sidney, isso aqui, porque coach uma vez, coach para sempre, mas não que vai ter um acompanhamento. Em 10 sessões, normalmente a pessoa ela já está completamente diferente, porque a base do processo é a autorresponsabilidade. É que eu tenho a certeza absoluta de que os meus resultados são única e exclusivamente de responsabilidade minha, ou seja, a vida que eu estou vivendo nesse momento, fui eu que me trouxe até ela, eu que me coloquei na situação que eu estou, e somente eu consigo sair dela. Então eu dou as ferramentas, eu faço as perguntas, mas a partir do momento que a pessoa ela consegue ter a autorresponsabilidade como um estilo de vida, ela vai sozinha. Autorresponsabilidade extremamente importante. Ana, então eu falei para o pessoal que a gente iria dar uma dica para quem se despertou, né? Houve um despertar em relação a essa necessidade desse coach, dessa capacitação. Primeiro passo, então, Ana, uma dica. Bom, o primeiro passo é, eu diria 3 palavras: coragem, verdade e humildade. Coragem, porque muita coisa vai mudar, vai exigir bastante de você. Verdade, porque não adianta mentir para o coach ou para você mesma, você vai continuar no mesmo lugar. E humildade para reconhecer que você precisa de ajuda. Com essas 3 coisas, pode vir que eu estou te esperando. Perfeito. Então, Ana, quero que você divulgue os seus contatos, eu quero que você divulgue uma bibliografia para o pessoal poder acompanhar, conhecer mais um pouquinho de você, porque nosso bate-papo foi tão valioso que eu quero que as pessoas se atrelem à Ana Life. Beleza, então, ó, como eu estava falando sobre o ecossistema, né? O que é importante para a gente fazer um fechamento bem legal? Tudo que nós vivemos na nossa vida vai gerando memórias. Essas memórias, elas colocam um significado. A gente coloca um significado em cima dessa memória que a gente teve. Um significado que pode ser bom, um significado que pode ser ruim. Então, a memória, esse empilhamento das memórias, a gente coloca um significado e isso gera um sentimento. Um sentimento que pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Esse sentimento gera a nossa crença, que é a verdade que a gente tem sobre as coisas. Tem as crenças que são primárias, que é como eu me vejo, meu valor, a minha capacidade, o meu merecimento, e existem crenças secundárias sobre tudo, sobre como eu vejo o dinheiro, como eu vejo os relacionamentos, como eu vejo as pessoas, o trabalho. E aí, quando eu falo de ecossistema, de vir para esse ecossistema, é mudar completamente a tua narrativa, é criar novas memórias. Como que você vai criar novas memórias? Memórias que tenham um significado bom, um significado de pertencimento, um significado de crescimento, de autorresponsabilidade. E isso vai gerar novas crenças. Então, você vai empilhando novas memórias, agora positivas, essas boas experiências, que vão ter bons significados, bons sentimentos, e vai trazer um novo jeito de você interpretar as coisas, um novo jeito de você se comunicar. Então, se antes você era uma vítima que comunicava que tudo dava errado na tua vida, que você era um coitado, agora você vai se ver como um vencedor. Se antes você comunicava a tua história, contava a tua história como sendo uma história de fracasso, agora você vai contar a tua história como uma história de superação. Então, o ecossistema é um ambiente que você vem para gerar novas memórias. Essas memórias que são boas, e aí você vai empilhando essas novas memórias, esses novos estímulos, e ali tem que ter as pessoas certas e as informações certas, para que você mude aquilo que você tinha por algo novo. Então, o que era ruim começa a se tornar bom. Você muda a tua narrativa, você muda completamente o teu papel, porque você é o diretor da tua história. É você que vai contar a tua história como você quiser, você tem essa liberdade. Então, você vai frequentar de forma intencional os lugares certos, se afastar dos lugares errados.
vai se afastar das pessoas erradas, vai se aproximar das pessoas certas, e assim você vai começando a viver o que a gente fala que é uma metanoia, uma mudança completa, uma transformação completa de quem você era, através da tua comunicação, da tua narrativa, dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. Isso vai gerar as crenças fortalecedoras, porque agora eu não olho que eu sou um fracasso, eu olho que eu sou um sucesso. Eu não olho que eu sou uma coitada, eu olho que eu tenho muitas oportunidades. Então você tem que mudar a tua fala. Nós temos um grupo de WhatsApp que ali a gente faz todos os dias, 3 vezes por dia, um encontro para falar sobre as nossas narrativas. Narrativas positivas. Então, sobre dinheiro, sobre o pilar emocional, sobre aquelas 11 áreas a gente faz narrativas diárias, porque tudo que você treina, você fica muito bom. Se você treinar o fracasso, você vai ficar bom nisso. Se você treinar reclamar, você vai ficar bom nisso. Agora, se você treinar coisas positivas e boas, o estímulo certo vai fazer você ter uma mentalidade diferente e muito positiva. E aí tudo vai, o universo de forma física quântica, fé, tudo começa a mudar. Porque nós trocamos, nós estamos bluetoothando o tempo inteiro. Olhou, está junto, está no mesmo ambiente, está trocando energeticamente, emocionalmente. Então, escolha os lugares, seja seletivo, faça uma peneira e comece a deixar para trás aquilo que é ruim. E ó, o lugar não é só físico não, tá? Pode ser um site, pode ser um grupo de WhatsApp, mas é um lugar que vem informações ruins e você não precisa estar ali mais. Então, nós temos até um grupo muito seleto, que é o Lifetime Friends, que é um grupo também das pessoas que fizeram coaching individual comigo, pessoas que eu respeito, e a gente faz muito encontro, muita coisa boa. Venha para esses grupos, procure aquelas pessoas que estão com vontade de edificar e somar na sua vida, beleza? Então, procure meu Instagram, que é o analife.select, segue meus stories, que eu posto ali, é ouro, todo dia, o que eu vivo, porque eu não posso, João, vender uma coisa que eu não vivo na minha casa. Então, eu mostro ali a minha vida. E a minha vida é colocar o coach, as ferramentas diariamente. Eu faço auto-coaching comigo, eu faço coaching com meu filho, com os meus pais. Então, eu vivo porque eu acredito aquilo que eu trabalho, aquilo que eu vendo para vocês, eu utilizo para mim e tenho resultados fantásticos e reais. Ali você vai acompanhar nos meus stories. E o conteúdo você vai acompanhar no meu feed. Tá? No meu feed sempre tem postagem com conteúdo, tem vídeo para vocês, inclusive vocês podem entrar no meu YouTube também, que é o analife.select. Ana, que valiosas contribuições, que grandiosidade que nós oferecemos para os nossos internautas nessa meia hora que passamos juntos. Eu quero convidar você que nos assiste a compartilhar esse programa com as pessoas que você mais ama. A gente vai criar aí um ecossistema de compartilhamento para compartilhar o ecossistema de transformação que a Ana encabeça e tão lindamente. Ana Carolina de Luca, grandiosas contribuições, muito obrigado por essa troca que tivemos aqui, uma alegria, uma honra para toda a equipe da VetSign tê-la aqui durante a PET Vet 2022. Muito obrigado. Tenho muito carinho por vocês, beijo no James, beijo na Cláudia, em toda a equipe. João, você foi fantástico, impecável, e obrigado para todos que assistiram aqui, que eu não consigo ver quem está aqui na live, mas muito obrigado quem está aqui, que acredita no meu trabalho, que confia em mim e que me acompanha. Um beijo com muito carinho para vocês. Um beijo, Ana, gratidão enorme, gratidão a todos vocês que nos acompanharam e fiquem de olho porque nós teremos aqui programação de hora em hora com pessoas tão brilhantes quanto Ana Carolina de Luca. Até o nosso próximo programa, até lá!